Ok, senhores, estamos de volta aqui com mais uma aula exclusiva do Estratégia Concursos. Nessa aula aqui, a gente vai apresentar consultas aninhadas. Pessoal, esse é um assunto importantíssimo dentro de SQL. E é um dos assuntos que as pessoas têm mais dificuldades, porque geralmente não param, não tem um pouco de paciência para entender o assunto. Geralmente, as consultas aninhadas, elas exigem um pouco mais de, digamos, minúcia na hora da avaliação, porque elas fazem subconsultas dentro dela. Vamos entender o conceito de consultas aninhadas e vamos ver alguns exemplos, principalmente a operação de divisão, como é que ela pode ser feita por meio de consultas aninhadas. Vem comigo. Bom, então, consultas aninhadas, basicamente, o que a gente vai fazer? Aninhada é basicamente você fazer uma dentro da outra, ou é um mecanismo que SQL provê para o alinhamento de subconsultas. Basicamente, uma subconsulta é uma expressão do tipo select from where, que é a sintaxe básica do comando select, que é aninhada dentro de uma outra consulta. Basicamente, as aplicações mais comuns para esse tipo de subconsultas são testes para membros de conjuntos. Então, basicamente, você vai ver se um elemento pertence a outro conjunto. Comparações entre conjuntos, então você vai pegar dois conjuntos distintos e comparar elementos entre eles, ou cardinalidade de conjuntos, você vai fazer a conta, vai verificar se um determinado conjunto, um determinado resultado tem uma cardinalidade ou tem uma quantidade específica e depois você vai comparar essa cardinalidade com outro valor. Então você tem essas como as principais possibilidades ou aplicações de consultas aninhadas. Aí, você tem o seguinte, você tem dois conceitos importantes, que é a ideia de consulta interna e consulta externa. Basicamente, algumas consultas precisam que os valores existentes no banco de dados sejam buscados e depois, em uma condição de comparação, elas sejam comparadas aí ou usadas numa condição de comparação. Então, para isso, a gente tem aí a ideia de consulta interna, que é geralmente aquela que é realizada primeiro, e a gente tem uma consulta externa, que vai consumir o resultado da consulta interna. Mas existe outra possibilidade também, que é o seguinte, sempre que uma condição na cláusula where de uma consulta aninhada referenciar ou referencia algum atributo de uma relação declarada na consulta externa, as duas consultas são ditas correlacionadas. Então vejam, basicamente quando você tem essa estrutura de consultas correlacionadas, a gente vai criar o que eu chamo de cursor, mas a gente vai criar como se fosse ponteiros e a avaliação dessas tabelas ela vai seguir um fluxo que vai do primeiro elemento da tabela externa, vai varrer as tabelas internas antes de passar para o segundo elemento da tabela externa. Então, existe um fluxo, existe um conjunto, uma lógica sequencial na avaliação de consultas aninhadas, principalmente as consultas aninhadas ditas correlacionadas. A gente vai ver alguns exemplos e vai entender isso daqui a pouco, ok? Bom, então, um exemplo simples de consulta aninhada que usa aí a ideia do in, né, que é verificar se existe dentro de um determinado conjunto. Então você pode usar in ou not in. Basicamente a gente tem um exemplo aqui, encontrar todos os clientes que possuem uma conta e um empréstimo em um banco. Então basicamente ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai pegar todos os clientes que são depositantes, depois ele vai pegar o nome de todos os clientes que têm um empréstimo e vai verificar se este nome externo aqui, a consulta externa, ele está presente na consulta interna. Se ele estiver, então retorne. E vai fazer o distinct para retornar apenas o nome do cliente uma vez. Outra opção, encontrar todos os clientes que não tenham um empréstimo no banco, que tenham um empréstimo no banco, mas que não tenham uma conta neste banco. Então, basicamente, ele vai pegar o nome do cliente que tem um empréstimo e vai ver se ele não tem ou se ele não está presente no conjunto de clientes aqui que são, no caso, depositante, o que tem conta nesse banco. Vejam que aqui a gente tem consultas aninhadas, uma consulta interna e uma consulta externa, mas basicamente a gente não tem nenhuma correlação entre esses dois valores, ok? Bom, então
vamos continuar aqui, a gente vai utilizar a divisão. Não sei se vocês lembram da operação de divisão da álgebra relacional, mas a ideia é basicamente o seguinte, você vai extrair o para todos, né? Ou seja, para todos os elementos que estão aqui no valor da divisão, você vai ver quem ou quais os elementos se relacionam com todos eles. Então, veja, eu tenho a divisão de completed e DB project por DB project. Então, basicamente, eu vou pegar os estudantes que completaram as tarefas dos projetos de BD. O que basicamente está fazendo aqui? Eu estou dizendo que Fred é um estudante e ele fez a tarefa ou a task de Database 1 e Database 2. E Sara, que é outro aluno, fez também a tarefa de Database 1 e Database 2. Então, Sara aparece aqui no nosso resultado junto com Fred. Por sua vez, o Eugene, ele só fez o primeiro exercício, a primeira tarefa de banco de dados, então ele não aparece aqui nessa nossa divisão. Então, pensando nisso, a gente colocou um exemplo aqui de uma cláusula ou de uma consulta relacionada, né? Onde a gente tem consultas aninhadas que mostram o resultado da operação de divisão. Vamos lá, basicamente, construir esse cenário aqui do nosso lado. Então, a gente tem 3 tabelas aqui dentro dessa nossa estrutura. A gente tem os sailors, que são os vendedores, a gente tem os barcos, que são os boats, e a gente tem as reservas, que são as reservas dessa locadora aí de barcos. Então, basicamente, a gente vai ter 3 barcos, eu vou chamar esses barcos de A, B e C, e a gente vai ter aqui 2 vendedores, eu vou chamar esses vendedores de 1 e 2. Basicamente, a gente vai ter a relação aí, que vai ser justamente as reservas. Eu vou dizer que o vendedor 1, ele fez uma reserva para o barco A, o vendedor 2, ele fez uma reserva para o barco B, depois o vendedor 1 fez uma reserva para o barco B e o vendedor 1 também fez uma reserva para o barco C. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui nessa divisão? Vejam que, qual é a ideia da divisão? A divisão aqui é saber quais foram os vendedores que alugaram todos os barcos. Então, eu vou dividir essa relação, basicamente o que eu estou fazendo aqui eu vou dividir a relação por B, ou seja, o relacionamento entre barcos e vendedores por B. E basicamente eu vou ter do outro lado a lista dos vendedores ou dos sailors, né? A gente está chamando de sailors, que alugaram aí todos os barcos. Vejam que aqui só tem um, a gente consegue ver claramente aí no nosso exemplo que só tem um, mas o que eu quero mostrar para você é o raciocínio lógico da questão, ok? Então, vamos lá, vamos pensar aqui no vendedor 1, o que está acontecendo aí nessa operação aqui que a gente tem no nosso exemplo na consulta correlacionada. Basicamente, ele vai pegar aqui todos os barcos da relação boats, então a gente tem, para o vendedor 1, a gente tem os barcos A, B e C. E ele vai fazer um except, né, que é uma operação de subtração, por todos os barcos que foram alugados por esse vendedor aqui que a gente está tratando, que é o vendedor 1. Vejam que o vendedor 1, ele alugou o barco A, o barco B e o barco C. Então, a gente vai fazer também a lista aqui dos barcos que o vendedor 1 alugou. Quando eu subtraio essas duas coisas, que essa é a operação de except, a gente vai obter uma lista vazia. Vejam que é justamente o que a operação aqui em cima está dizendo. Então, toda vez que o sailors not exist, ou seja, que esse conjunto retornado for vazio, é porque esse sailor faz parte aí de todos os aluguéis, ou seja, ele conseguiu alugar todos os barcos. Então, neste caso aqui, o retorno desse not exist é true e o vendedor 1, ele vai ser listado aí como um vendedor fera, né, que conseguiu fazer a alocação em todos os barcos. O vendedor 2, por sua vez, nós temos aqui o conjunto de barcos da loja, A, B e C, mas o vendedor 2 só conseguiu alugar o barco B. Então,
basicamente, quando a gente fizer a subtração, o resultado disso vai ser a C, o que, quando fizermos a operação de not exist sobre um conjunto que tem algum elemento, ele vai retornar false. Desta forma, o vendedor 2 não está adequado aí com a nossa divisão. Então, vejam, essa operação correlacionada, ela vai trazer o resultado aí dessa operação de divisão, entenderam? Então, basicamente, essa é uma das opções que a gente tem quando a gente faz aí a operação de divisão. É uma operação um pouco complexa, mas é justamente a peculiaridade que às vezes a Sérgio Granrio coloca numa prova para ver se você consegue ter esse raciocínio. Veja que você não precisa executar para tudo ou executar para uma tabela gigantesca o comando. Se você entender o raciocínio e montar para apenas um ou dois elementos, você consegue entender exatamente o que a consulta está fazendo, ok? Bom, então, visto isso, vamos seguir em frente e mostrar mais 3 opções para o uso aí de divisão, ou 3 construções que permitem que você execute uma divisão sobre um conjunto de tabelas. Vejam, outro exemplo que a gente tem aqui, a gente vai trazer de volta as mesmas 3 entidades, ou as mesmas 3 relações que a gente tinha no slide anterior, que é justamente os vendedores, as reservas e os barcos. A gente vai ter os mesmos vendedores, as mesmas reservas, vamos lá, 1A, 2B, 1B e 1C, e os barcos A, B e C, ok? Bom, isso aí é só para a gente construir e para entender o que está acontecendo aqui, que é justamente quando a gente trata da operação de divisão com 2 not exist, né? Basicamente, você tem essa opção de construir a operação de divisão com 2 not exist. Do ponto de vista semântico, né? O que está acontecendo aqui? Basicamente, ele quer os vendedores que não exista nenhum barco que ele não tenha feito uma reserva. Basicamente, essa é a ideia. Então, vejam. Qual é o conceito aqui? Ele faz um not exist dentro de outro not exist. Então, vamos lá construir agora um diagramazinho. A gente vai ter o primeiro vendedor. Ele vai ter lá o conjunto de barcos, que é o conjunto A, B e C. E aqui a gente vai ver o conjunto de reservas. Vejam que o conjunto de reservas, ele vai ter várias reservas. E a pergunta é, existe para esse vendedor 2, alguma associação entre o barco A e uma reserva? Se existe, então ok, né? Vamos fazer essas associações. Existe também uma associação entre B e uma reserva. Existe uma associação entre C e outra reserva. Então vejam, não existe nenhum elemento do barco que não tenha nenhuma reserva no conjunto de reservas. Então, veja que aqui todos os elementos do barco possuem setas, ou seja, a gente tem uma função de C sobre R, onde todos os elementos estão contemplados aí. Então, vejam que por essa relação 1, mais uma vez, é justamente um cara que sai como resultado da divisão de R por B, né? Outra opção seria a gente ver o vendedor 2, e aí a gente vai ter aqui justamente os nossos bolts, né? A, B e C, e a gente tem aqui o conjunto de locações disponíveis. Vejam que existe uma locação para o barco B feito por 2, mas existem 2 elementos ou 2 barcos que não tiveram nenhuma locação feita pelo vendedor 2. Então, 2, mais uma vez, ele é descartado aí do resultado da nossa divisão, ok? Bom, esse conceito, ele continua com outras opções de divisão, que é justamente a possibilidade de usar o not exit e not in. E aqui a gente tem um exemplo disso. A gente usa o not exit, o not in, e a gente pode construir esta mesma figura. A gente não vai destrinchar em detalhes o que está aparecendo aqui embaixo, mas é outra opção. Você, ao invés de usar o not exit, você vai usar o not exit, not in,
e a gente vai ter o mesmo resultado. Apenas que quando você usa o NOT-IN, você tem que detalhar mais as restrições aqui sobre as tabelas. Vejam que aqui, mais uma vez, a gente tem uma tabela chamada Student, a gente tem outra tabela chamada Cursor-Melon, e a gente tem aqui, mais uma vez, a tabela Cursor-Melon. Vejam que vai existir aí uma divisão entre o Student e o Cursor-Melon, e aí a gente vai ter o resultado da matrícula aí do nome de um determinado aluno. Bom, isso aqui é outro exemplo, outra possibilidade aí da operação de divisão. E existe uma terceira possibilidade, uma terceira opção, que basicamente mostra outra forma de você dividir. Basicamente, o que você faz? Primeiramente, você conta quantos elementos distintos você tem para um determinado conjunto. É basicamente você ter lá o Sailor, as reservas e os bolts, você vai contar aqui que você tem 3 bolts distintos. Sabendo que você tem 3 bolts distintos, você vai verificar quais Sailors conseguiram fazer research para os 3 bolts distintos, ou seja, você vai contar a quantidade de reservas de um determinado Sailor, de um determinado vendedor, e vai comparar se esse resultado é igual à quantidade de barcos diferentes. Se for, você vai retornar. Essa é outra forma de operar a divisão por meio do que a gente chama de contar e comparar, ok? Bom, visto isso, então a gente tem aí a operação de divisão, que é um exemplo de operação correlacionada ou, mais especificamente, um exemplo de consultas aninhadas, ok? Seguindo em frente, a gente vai mostrar como é que o processamento dessas coisas são feitas quando a gente tem consultas aninhadas. Bom, a gente tem aqui um exemplo. Basicamente, a gente vai fazer uma seleção sobre a tabela funcionário, onde o CPF do funcionário é igual ao CPF do dependente, o nome do funcionário é igual, ou o sexo do funcionário é igual ao sexo do dependente, e o nome do funcionário também é igual ao nome do dependente. Vejam que basicamente a gente vai ter aqui uma consulta. Eu falei que a gente ia criar basicamente ponteiros para as duas relações, então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou pegar Tiago, que no caso é o primeiro funcionário, e eu vou comparar essas restrições que acontecem aqui. Eu vou comparar o CPF, no caso é 00, então eu tenho um CPF aqui. Eu vou comparar o sexo, no caso é masculino, então o sexo do dependente é igual ao sexo do funcionário, mas o nome do dependente não é igual ao nome do funcionário, então essa não é um resultado possível. Veja que ele quer o nome o PName, né, que é o first name do funcionário, e o name, no caso, seria o username, né, desse funcionário. Então, a gente vai partir para o próximo funcionário. Após analisar todas essa tabela, a gente vai para, no caso, a funcionária Flávia. A gente também vai analisar e vai verificar que Flávia, com CPF 02, não tem nenhum dependente aqui nessa tabela. Então, a gente pode partir para o próximo funcionário. Vejam aqui o funcionário Maurício, ele tem um filho, no caso, que está aqui o CPF dele 02, o CPF dele 02, e no caso, o sexo dele masculino e do filho também masculino, e a gente tem que o nome do dependente, no caso, também é o mesmo nome do funcionário. Então aí a gente consegue um resultado positivo, né? A gente está usando agora o exist, então veja que existe um elemento nesse conjunto aqui, então a gente pode retornar como resultado dessa consulta os parâmetros ou os atributos que ele quer, que é justamente o PName e o username, e aí a gente vai selecionar justamente essa tupla da nossa relação e trazer isso como retorno aí, que está aqui exemplificado no canto superior direito do seu vídeo. A gente vai agora basicamente para outro exemplo tão interessante quanto esse, um pouco mais detalhado, mas se você tiver paciência, você vai entender.
É um exemplo de divisão, você já entendeu a divisão e agora a gente vai mostrar o processamento da divisão, como é que ele é feito pelo SGBD. Vamos lá mostrar aqui o processamento dessa divisão. Veja que aqui ele está usando o not exit, not in. Como é que ele vai fazer isso? Veja que a gente tem aqui 3 tabelas, ele está utilizando uma divisão, basicamente, a gente tem o projeto, funcionário e alocado, e ele vai ver o ID do funcionário e o nome do funcionário da tabela funcionário, onde um funcionário cuja prioridade do projeto seja 2 e esse projeto não esteja presente nesta outra relação aqui, que é justamente o select projeto from funcionário alocado, onde o p.funcionário é igual ao ID do funcionário. Então vamos lá, vamos por partes, né? Eu tenho o ID do funcionário 1, eu vou começar por ele, e eu vou varrer a tabela alocado, que é justamente essa tabela aqui da consulta mais interna, verificando se o ID do funcionário participa de quais projetos. Então eu estou com o ID do funcionário 1, eu vou ver quais projetos esse funcionário participa. Então eu vou basicamente passar primeiro pela tabela de projetos e trazer os projetos com prioridade 2, vejam que é justamente essa outra consulta aqui intermediária, né? Então, a primeira etapa é passar pela tabela de projetos e trazer os 2 projetos que têm prioridade 2. Depois que eu tiver esses 2 projetos com prioridade 2, no caso, o projeto 4 e o projeto 6, eu vou partir para a lista de projeto com o ID do funcionário 1, vendo onde o ID, no caso do funcionário, que é o que está aqui, é igual ao PF, no caso, é uma chave estrangeira de funcionário, é igual ao ID do funcionário que está na tabela alocada. Eu vou ver quais projetos esse funcionário está participando. Vejam lá, basicamente eu vou varrer essa tabela inteira e vou achar os projetos que esse funcionário, no caso 1, participa. Veja que ele participa dos projetos 1, participa do projeto 4 e participa também do projeto 6. Então, eu vou lá e vou fazer o seguinte, o funcionário 1, primeiramente a gente vai ver quais são os IDs do projeto que tem prioridade 2, que são os projetos 4 e 6, e a gente vai ver quais são os projetos, no caso, que o funcionário participa. Aí eu vou verificar o seguinte, esses IDs de projetos, eles não estão aqui, no caso, eles estão, né? Então, o que acontece? O resultado disso aqui, como eles estão, é basicamente aquela ideia da subtração. Então, ele vai retornar aí um conjunto vazio. Bom, então vejam bem, eu vou pegar basicamente o ID do projeto, vejam aqui, que não está nesta relação. Veja que eu tenho 2 projetos aqui, mas os 2 projetos estão presentes aqui. Então, o meu resultado para essa consulta intermediária é vazio. Então, eu vou retornar o ID do funcionário 1, ok? Bom, vamos então para o funcionário 2, né? Deixa eu apagar aqui no meio, não ficar muito complexo. Vamos lá agora para o funcionário 2. Mais uma vez, a gente vai verificar se esse funcionário 2, quais são os IDs do projeto. No caso, a gente vai selecionar mais uma vez o projeto 4 e o projeto 6. E depois a gente vai varrer a tabela de alocados e verificar quais são os projetos que o funcionário 2 participa. Então vejam, aqui o funcionário 2 participa do projeto 1, participa do projeto 3, participa do projeto 4 e participa também do projeto 6. Então, basicamente, a gente vai ter a mesma ideia do funcionário 1. A gente vai, no caso, retornar vazio. A gente segue aqui fazendo isso. Vejam que o funcionário 3 também participa
também participa do projeto 4 e do projeto 6, e a gente vai seguir fazendo isso até o funcionário 4. Vejam que o funcionário 4, ele só participa do projeto 1. Então, o que vai acontecer quando eu fizer esta operação interna aqui, de perguntar se os projetos 4 e 6 estão ou não estão nesta outra conjectura aqui do caso dos projetos que esse funcionário participa. Então, vejam que este valor interno vai retornar justamente os projetos 4 e 6 e, portanto, esta consulta intermediária não vai ser vazio. Então, o not exist vai retornar, vai ter um valor possível, então o funcionário 4 não faz parte aí da nossa consulta. Se você seguir fazendo esses exemplos, você vai ver quais são os funcionários que participam dos projetos 4 e 6. Se você pegar aqui, a gente tem o funcionário 1, o funcionário 2, o funcionário 3, o funcionário 5, o funcionário 8 e o funcionário 9. Então, esses 6, eles estão participando de todos os projetos cuja a prioridade é igual a 2. Então, vejam que o resultado é justamente esses 6 caras e a gente vai ter, portanto, aqui o ID e o nome desses funcionários, que seria basicamente você montar o resultado com uma projeção sobre esses 2 atributos com uma seleção definida por essas setas azuis aqui. Então, só relembrando o que a gente fez aqui. A gente pegou o ID de cada funcionário, a gente verificou quais são os projetos com prioridade 2, que é a característica que vai nortear a nossa divisão, e a gente vai verificar quais os projetos com prioridade 2, que no caso, quais funcionários participam de todos os projetos com prioridade 2. Então, basicamente, essa é a ideia, é mais um exemplo de divisão com essa restrição de prioridade, e é justamente o exemplo do not exist e not in que a gente não viu, não detalhou lá na frente, justamente porque a gente ia explicar novamente aqui. Então, essa é a ideia, isso aqui foi uma questão da SES Gran Rio, as alternativas não estão aqui, mas basicamente é isso que aconteceu lá na questão e é basicamente o que você tem aí que marcar como gabarito, ok? Bom, então a gente viu isso aqui, a gente vai fazer agora só mais algumas considerações. A gente pode ter, ao utilizar o in, o que a gente chama de conjuntos explícitos ou enumerados. Você pode fazer uma lista de valores possíveis aqui, estáticos, né? Não precisa ser uma seleção, para comparar aí dentro do seu comando select. Aqui tem uma comparação do nome do cliente com uma determinada lista aí de nomes possíveis ou com o not in. No caso, nós estamos verificando se o nome do cliente não está nessa lista de nomes aqui. Basicamente é uma possibilidade de uso do in, ok? A gente tem outra ideia interessante, que é basicamente a ideia das relações vazias quando a gente usa o exist ou not exist. Isso a gente viu várias vezes aqui nessas nossas explicações de consultas correlacionadas. O que é que o exist quer saber, pessoal? O exist quer saber se o resultado da consulta, ou se a relação retornada por essa consulta, ela é diferente de vazio. Não importa quais são os elementos que estão ali dentro, não importa quais são os atributos daquela tupla. Basicamente, ele quer saber se é vazio ou não. E o not exist faz justamente o contrário. Ele quer saber se o resultado daquela relação ou daquela consulta que está sendo retornada, ela é vazia. Então, o construtor exist retorna o valor true se a subconsulta usada como argumento é não vazia. E o consultor not exist vai retornar true se a subconsulta retornada for vazia. É justamente o que está sendo descrito aqui nesses bullets no nosso slide, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo de como o construtor exist funciona. Basicamente, o que a gente tem aqui é um exemplo, mais uma vez, de divisão. Vejam o que ele diz. Encontre todos os clientes que tenham uma conta em todas as agências do Brooklyn. Então, primeiro ele vai fazer o quê? Ele vai verificar a lista de todas as agências que
existem no Brooklyn. Então eu vou fazer a lista do Brooklyn aqui com as agências XPTO. Bom, essa lista de agência, ela vai sofrer um except da lista de agência do cliente. Então vamos supor, se o cliente tem conta nas agências XPTO, vejam que essa subtração entre a lista do Brooklyn menos a lista do cliente vai retornar um conjunto vazio. Então, basicamente, o conjunto vazio vai receber a avaliação true do not exist e vai retornar o nome do cliente que tem conta em todas as agências do Brooklyn. Perceba que x menos y é igual a vazio. Basicamente, porque vamos supor que o cliente tenha conta em mais 3 agências, Z e F. Basicamente, quando eu subtraio isso aqui, no caso, a conta do cliente das contas do Brooklyn, vai dar vazio. Por quê? Porque o subconjunto, no caso, das contas do cliente, vai estar contido aqui no subconjunto total, no caso ao contrário, né? O subconjunto de agências do Brooklyn vai estar contido aqui no subconjunto total de agências do cliente, ok? Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é justamente isso. Supondo que isso aqui é x e isso aqui é y, toda vez que x menos y é vazio, implica que x está contido dentro de y, ou seja, x basicamente é um conjunto que tem todos os elementos de y e provavelmente pode acontecer de y ter mais elementos do que x, ok? Bom, então visto esse exemplo aí do construtor exist, vamos basicamente falar sobre a outra cláusula que seria justamente o unique, que vai eliminar aí tuplas repetidas. É mais uma forma de você restringir o caso, o resultado a apenas um valor possível. Então vejam, o construtor unique testa a subconsulta, ou se a subconsulta tem alguma tupla repetida em seu resultado. Vejam o caso, encontre todos os clientes que tenham apenas uma conta no Sudoeste. Então vejam, eu vou pegar basicamente o nome de todos os clientes, vou listar eles repetidamente, independente da quantidade de contas que ele tenha, mas eu vou retornar apenas os clientes que aparecem uma vez nessa subconsulta interna. Então, basicamente, eu vou conseguir pegar os clientes que tenham apenas uma conta na agência Sudoeste, ok? Bom, isso aqui é um teste possível para eliminar tuplas repetidas usando o construtor unique, ok? Bom, outro exemplo agora da cláusula not unique, ele vai justamente verificar, no caso, os clientes que tenham pelo menos 2 contas na asa sul. Então, ele vai eliminar os clientes que tenham apenas uma conta e vai ficar com os clientes que tenham mais de uma conta, no caso aí na asa sul, é justamente você utilizar o construtor aqui not unique e vai fazer justamente o oposto. Agora, ele ao invés de eliminar os que são duplicados, ele vai eliminar os que têm apenas um e vai manter os clientes que têm repetidas vezes, que aparecem repetidas vezes, mas eles vão ser eliminados aqui no resultado final por conta desta cláusula distinct, ok? Bom, visto isso, a gente vai fazer uma pausa, a gente talvez tenha alongado um pouco mais essa aula, a gente tentou detalhar, fizemos vários ajustes para que essa aula ficasse o mais claro possível para você e a gente vai voltar numa aula seguinte para falar sobre funções agregadas, continuando o assunto de Data Manipulation Language, o assunto lá de Data Query Language, como a gente falou, a gente está especificamente no comando select por enquanto, mas a gente vai passar para o restante do assunto SQL, a gente espera que você esteja aprendendo e compreendendo tudo que a gente está explicando aqui, ok? Forte abraço!